8h41 já de volta com o seu diário de notícias na manhã desta quarta-feira. Lembrando que, por favor, eu já chamei no início do bloco para você participar, mandar a sua pergunta e a sua opinião também sobre o nosso tema hoje, agora, no Papo do Dia, o WhatsApp que passa aí na sua telinha. Vem e participa com a gente. Gente, a vida perfeita das redes sociais nem sempre reflete o que acontece nos bastidores. E quando essa exposição envolve crianças, o alerta precisa ser ainda maior. O crescimento dos chamados mini-influencers tem levantado um debate importante sobre os limites entre diversão, trabalho e exploração no ambiente digital. A gente foi inspirado por esse filme aí, se você ainda não assistiu, assista, tá nos streamings, que é Salve Rosa, e a gente vai conversar no nosso Papo do Dia. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo agora a nossa parceira, nossa consultora, psicóloga infantil, Suzane Anselmo. Seja bem-vinda. Prazer, Bia. Eu Bom intimei dia ela, na verdade, para esse... Eu falei assim, amiga, você já assistiu esse filme? Porque eu assistindo, eu só me lembrei de você. Quando você me mandou a mensagem, eu até comentei o quanto de mães que estavam me enviando para que eu pudesse dar uma opinião. Qual a sua análise? Né? Por quê? Porque foi um filme que realmente mexeu com muitas pessoas. É um filme que por si só ele não se esgota, porque quando ele termina você fica com aquela aflição de dizer, e agora? O que eu faço com essas informações? E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse tempo, onde a linha tênue entre o que é entretenimento, onde é diversão, é aceitável, e onde passa a ser uma exploração, onde eu estou perdendo os limites, não só ao ver, ao consumir, mas também ao expor a minha criança numa condição de uma rede social, um canal de YouTube. Como muitas mães me perguntam, deixa ele entrar? Eu não deixo? Então permeia muitas dúvidas que sim, hoje faz parte da nossa realidade e que a gente precisa conversar. A gente precisa ter consciência que nada é por acaso e que tudo vai gerar impacto sim. Para quem não assistiu o filme Salve Rosa, trata-se de uma mini influencer, né? Que ela tem milhões de seguidores no YouTube, tem um canal, mas ela vive sob uma constante pressão pela mãe, que até eu acho que tem uns traços narcisistas aí. Durante a nossa entrevista a gente inclusive vai conversar sobre isso. Então se você não assistiu, eu não vou dar spoiler do que acontece, mas é sobre isso, né? O filme relata isso, né? A gente sempre fica aí na perspectiva aí da mãe, assim, né? Essa mãe, ela realmente, eu sempre falo, né? Quando você tem que ser mãe, você tem que vir com um psicólogo do lado, porque não é fácil não, né? E a gente vê essa mãe dá medo. Mas, Suzane, na vida real, né? O que acontece quando uma criança como a Rosa, né, ela vive sobre essa intensa expectativa de uma constante performance nas redes sociais? Nós vemos aí um retrato fictício que reflete diretamente o que é hoje a realidade. A gente pensa no caso de Rosa, que ela já tem milhões de seguidores, ela já tem patrocinadores, já monetiza sobre isso. Mas nós temos muitas crianças e jovens que ainda não monetizam, mas que têm esse sonho, né, de ter um canal, de ter esse alcance. E até onde eu tenho o meu limite da minha vida real para essa vida idealizada. Que no primeiro momento, aparentemente, vai ser perfeito, como a vida de Rosa, que quem assiste diz, uau, meu sonho é viver essa vida, ela tem tudo, ela tem popularidade, as pessoas a amam. Mas no bastidor, como é que de fato essas coisas acontecem? Até outras crianças, né? Como a gente tem a amiguinha dela que vai conhecer. Nossa, você é a Rosa, eu quero ser que nem você, né? Exato. Então esse impacto a gente acredita que vai gerar só sobre essa criança que está tentando performar para parecer simpática, para ser aceita, para ser reconhecida. Mas nós temos os dois lados. Aquele que assiste e aquele que produz.
Então, nesse tocante da Rosa, em que ela é cobrada por uma performance, por uma simpatia, mesmo quando eu não quero ser simpática, eu tenho que sorrir. Mesmo quando eu não quero gravar, você tem que gravar, porque agora se tornou um compromisso, é um trabalho. Como você traz as características dessa mãe, mais narcisista, mais psicopata, como a gente pode até falar, a gente não precisa ir para um extremo para a gente ver várias violências acontecendo dentro dos lares hoje. Né? Então, o filme ele trata de uma forma bem exagerada, a forma que ela tenta fazer essa menina não crescer, para que continue no poder, para que continue manipulando, para que continue tirando benefícios. E as pessoas podem olhar e dizer, mas eu não estou nesse nível, não sou assim. Mas quando a gente força uma criança a dizer, só mais um vídeo, vem tirar aqui uma foto todo mundo em família, tu tem que sorrir. E essa criança está dizendo, não, eu não quero tirar uma foto. Não, mamãe, não me filma mais, eu não quero aparecer nos seus stories. E essa mãe e esse pai insistem de dizer que é bonitinho, porque quando eu posto, aumenta as minhas visualizações, aumenta o meu número de comentários, as pessoas comentam, nossa, como a sua família é linda e abençoada. E as pessoas vão em busca desse reconhecimento. E perde esse limite onde a criança está sinalizando, eu não quero aparecer, eu não quero que você me exponha. E para chegar nesse ponto dessa criança verbalizar, é porque ela já está num nível muito avançado de exposição. Porque normalmente o discurso das mães, dos responsáveis é ela que pede, ela gosta, ela quer aparecer. Eu digo, mas a criança, ela não tem essa noção de futuro, ela não tem maturidade para tomar uma decisão se aquilo de verdade vai ser o melhor para a vida dela a longo prazo. Ela nem tem noção desse alcance que ela vai ter. Esse discurso, antes mesmo das redes sociais, você via muito naqueles programas do Discovery, das mini-misses, que as mães, elas fazem de tudo, né, para que... Tem até um filme que retrata isso, Miss Sunshine, né, que traz uma certa reflexão pra gente também sobre isso. Até que ponto, de repente, são os pais que querem viver algo que eles sonharam para eles nas crianças? Dizer esse limite é muito tênue, mais uma vez. Muitos é sobre projeção. Muitos pais querem verdadeiramente ver seus filhos crescerem, prosperarem. Só que se confunde muito o que é crescimento com reconhecimento externo. Eu sei que meu filho está crescendo porque ele está se desenvolvendo de forma saudável, ele está feliz, os pilares da vida dele caminham de forma realmente harmônica, de forma sistêmica. Se você vê crescer somente um pilar e os outros pilares não estão legais, a pessoa tem grande influência numa rede social, mas quando você vai buscar os amigos ali de vínculo, opa, essa lista está pequena, ou então não tem, essa criança é extremamente introspectiva, então aí já é um sinal. Então nós temos sim essa questão de que muito se projeta o sucesso que eu não tive, o reconhecimento que eu não tive, as feridas minhas que não foram saradas na minha infância, eu vou tentar fazer meu filho ser diferente. Eu não fui uma criança notada, então todo mundo vai ter que perceber que meu filho, ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele é muito bonito. E o caso das misses, né, aquela beleza que é muito enaltecida. Então, a gente tem várias histórias. Nossa, eu tenho medo de ver, assim, me dá uma angústia de ver aquelas crianças e aquela coisa, elas fazem porque elas querem. Aí você tocou nesse ponto que é muito sério, né? Mas a criança ainda não tem essa noção, né? E aí, eu te pergunto, a partir de que momento a exposição, ela deixa de ser... por exemplo, uma brincadeira, um registro do dia a dia, para se transformar realmente numa exploração emocional? Eu vou ser radical agora. Pode ser. Eu vou dizer que ela acontece a partir do momento que você registra um momento de intimidade e vínculo entre você e seus filhos e você expõe, né? A partir do momento que ela está vivenciando o momento dela e eu bato uma foto e eu posto numa rede social. A partir daí eu já estou explorando. Fala, Suzane, mas é tão radical assim? Porque a gente não tem controle do que depois que está exposto. Eu colocar minha criança fazendo carinha de bravo porque eu chamei a atenção dele, a priori é muito fofo, né? Todo mundo vai rir, vai comentar, vai até validar essa criança. E quando a gente vai lá e fomenta esse tipo de conteúdo, a gente está incentivando a exploração.
Essa pessoa que postou ao acaso, ao aleatório, começou a ver, nossa, as pessoas amaram ver isso. Então, de algum modo, eu vou tentar repetir, porque o meu cérebro precisa de reforço positivo. E se tá dando certo, tá alcançando, tá viralizando, ganhei seguidores, olha só. Então passa a ser uma exploração. Porque se é tão fofo mesmo, por que a gente não guarda para nós, para nossa família? Antigamente nós registrávamos, mas ficava revelado em nossos álbuns de fotografia, ficava nas fitas cassete para que a família somente pudesse recordar. Registros de família. Agora, se você for perceber, ninguém nem revisita mais essas fotos, ela só expõe, né? Então, perde esse limite. Então, a partir do momento que eu pego uma criança e exponho de qualquer forma, seja ela bonitinha, organizadinha, ou ela num momento até delicado, de mais constrangimento, já está virando uma exploração. Criança não é para estar em redes sociais, não é para ter sua foto, seu momento exposto em canal de YouTube, em Instagram, em nenhuma outra rede. Porque criança, ela não tem esse controle. Aí ela pode até dizer, pode postar. Porque as mães dizem, mas ela disse que eu posso postar. Eu digo, gente, que ou somos muito ingênuos, ou a gente realmente não quer ver uma realidade que está na nossa frente. A gente finge que não vê. Exato. Né? Mais cômodo, né? Suzane, Exato. A gente tem algumas participações vindas da rua sobre o tema. Vamos assistir a primeira? De Lima. Daiane, o que você acha de superexposição de crianças e adolescentes na internet? Eu, como irmã mais velha, eu não concordo. Eu acho que tem muito perigo. Quando eu era criança, eu não entendia porque minha mãe não deixava eu fazer coisas na internet, de, por exemplo, ter redes sociais, não tinha. E agora, hoje em dia, como tudo está exposto, tudo está saindo aí na mídia, como irmã mais velha e talvez futuramente como mãe, eu não concordo. Eu acho que é perigoso. O que essa superexposição pode causar no psicológico da criança? Pode gerar ansiedade, porque é muitas expectativas sobre mim, eu preciso atendê-las. Pode gerar depressão, porque eu me comparo com os outros, eu cobro de mim mesma muitas situações que eu não vou dar conta pela minha baixa maturidade, pelo meu baixo, talvez, alcance. A gente pensa assim, viralizou, está tendo alcance, está tendo patrocinador. E quantas milhares de crianças hoje, seus pais estão criando canais para elas e elas não viralizam, e elas não monetizam. E aí fica aquela expectativa, eu não sou tão boa assim porque fulana lá está viralizando e nem posta conteúdo melhor do que eu. Então, se adultos hoje já estão adoecendo por essas comparações, imagine as nossas crianças que ainda não têm esse discernimento. Adultização precoce, né, doutora? Adultização. Eu estou buscando atender uma expectativa do outro, eu estou buscando um retorno que não era o meu momento ainda de pensar e estar agindo dessa forma. O meu momento agora é de brincar, é de me conectar com as pessoas ali do meu ciclo, é estudar. E é sobre isso, é sobre uma infância verdadeiramente saudável. Quando uma criança ela tem agenda, ela só pode brincar depois de gravar X conteúdos. Hoje ela está indisposta, mas ela precisa gravar e postar aquele patrocinador. Ela deixou de ser criança, já está vivendo uma vida adulta. Temos mais participação, vamos ver? O que você acha de superexposição de crianças e adolescentes na internet, nas redes sociais? Rapaz, a internet ela vem ser um benefício, né, para a gente, né? Mas a existência de muita comunicação com a internet, principalmente com criança, fica uma coisa meio complicado, né? E hoje o mundo é diferente, né? Acontece casos aí bárbaros de pedofilia, essas coisas todas. Então não é muito aconselhável, né? Agora, o que você acha que os pais deveriam fazer para impedir, né, essa superexposição? Conversar com os meninos, né? Conversar desde orientação, tudinho, explicar para ele o que está acontecendo, dependendo da idade, né? Para evitar certos casos de casos mais agressivos pela frente com a internet. A respeito dessa situação, eu pergunto o seguinte, o que ele pode causar e agravar na situação para a adolescência e os adultos futuramente? Como já citamos, a ansiedade, a depressão, baixa autoestima. Podemos ter vários problemas, inclusive de saúde, porque quando uma criança vive sobre tensão e comparação,
ela não se desenvolve de forma saudável, ela não consegue exercer a capacidade plena dela, porque quando eu estou ali sob tensão, sob comparação, sob medo, eu acabo gerando uma reação. Então, essa forma de reagir, esse corpo vai se acostumando dia após dia, e essa criança ela começa a conviver mais com o cortisol na sua corrente sanguínea, vamos dizer assim, que é o hormônio do estresse. Então, imagina uma criança já estressada. Se adultos estressados já têm um dano catastrófico, né, na vida dele e na vida das pessoas ao redor, uma criança que ainda está em desenvolvimento, que deixa de desenvolver as partes saudáveis e passa a viver com uma química hormonal desfavorável, não tem como no futuro ela ser um adulto saudável. Exemplo disso, a gente também pega muitas histórias dos mini-astros de Hollywood, né? Quantos cresceram com problemas emocionais graves, depois com abuso do álcool, das drogas, né? Porque trazem aí uma adultização na infância, não vivem esse momento, não tem, né, esse desenvolvimento emocional como deveria ter tido, né? Exato. Quantos artistas que a gente conheceu na nossa infância que eram crianças, que hoje cresceram e não deixa ninguém nem fotografar seus filhos, que não expõe os seus filhos nas redes sociais. A Sandy é um exemplo dele, ela não expõe de jeito nenhum, mas até que a Sandy cresceu bem. Agora, por exemplo, se a gente pegar a Britney Spears, que também vem com um relacionamento horrível com o pai também, né? Muitas vezes acusação do pai ter querido usar ela e tudo mais. Ela teve várias situações de depressão, teve que fazer tratamento em clínicas de reabilitação, uso de drogas. Então, se a gente olhava para trás e dizia assim, nossa, mas parecia ser tão perfeito, nós tínhamos tudo que nós crianças ou adolescentes olhávamos e dizíamos, nossa, eu queria ser assim. Né? E quando a gente olha, por exemplo, a vida da Sandy, lógico que eu estou fazendo aqui só um recorte, aparentemente hoje ela está saudável. Mas por que hoje ela não continua fazendo um trabalho junto com o seu irmão, igual como era quando eram crianças e adolescentes? Por que hoje ela tem tanto cuidado sobre expor seu filho? Porque ela sentiu na pele o que é essa exposição. E até hoje ela faz terapia, tem várias situações que ela traz. Por quê? Porque ela disse que ela não reconhecia nem a imagem dela sem maquiagem. É uma distorção da sua própria imagem, da sua autoestima. Então, quem olhar para a Sandy dizia, meu Deus, era a menina mais linda que eu imaginava na minha infância. E hoje ainda continua sendo uma mulher linda. Só que ela não se via dessa forma se ela não estivesse maquiada. Outro dia eu vi recente uma entrevista dela que até hoje ela não sai porque a qualquer momento os fãs podem encontrar, pedir para tirar uma foto e ela tem que ter cuidado com a imagem dela. Imagina só. Você vê o peso da responsabilidade de manter uma imagem sempre. Agora, a criança, como que ela é? Essa criança, ela não pode fazer birra. Ela jamais vai poder chorar no shopping pedindo um brinquedo. Essa criança, ela tem que estar sempre arrumada, tem que estar sempre sorrindo, porque afinal tem várias pessoas que a acompanham, que a colocam no pedestal de perfeita, de uma vida extremamente equilibrada. Essa própria mãe que adora, enquanto está manipulando essa criança, ela diz, linda, perfeita, é isso aí, filha, parabéns. Olha o quanto que é confuso. A minha mãe está me elogiando, me parabenizando, dizendo que ficou lindo e perfeito. Como é que eu vou dizer para ela que eu não quero mais fazer? Porque quando eu estou fazendo, eu estou sendo super elogiada, mas ao contrário também, dando um pouquinho de spoiler, quando essa filha diz, eu não queria fazer hoje é meu aniversário, eu queria só curtir meu dia. Então tá, né, filha, já que você não quer se expor mais, seus seguidores vão ficar tristes. É incrível como tem essa manipulação. Então essa agressividade passiva e até camuflada atrás de um afeto, poxa, filha, eu te respeito, mas tadinho, né, dos teus seguidores. Isso é manipulação. E aí a gente for pensar no dia a dia, será que isso não acontece dentro dos lares? Ah, você não quer me dar um abraço? Ah, então eu vou ficar triste. Ah, você não quer sorrir para essa foto, então eu vou postar sua foto você feio. Isso é manipulação. Não no nível, na proporção do filme,
Mas nós estamos aí gerando insegurança, desconstruindo a identidade dessa criança. Não importa o que você pensa. O que importa é que você pareça que você está muito bem. Se a gente for pensar lá no filme da Frozen, né, lá atrás, que o pai diz encobrir, não sentir, não deixar saber, é a mesma coisa. Encobre o que você está sentindo. Importante que na foto, no vídeo, você esteja linda. Importante que você esteja brincando, você esteja feliz. Não importa sobre as suas emoções. E é lógico que esse desrespeito à emoção da criança vai trazer dano. Não vai ficar ileso. Quando essa criança cai em si, do quanto que ela foi explorada e desrespeitada, vai vir a conta. Vai vir a conta ou dela com ela mesmo, de se colocar em condições de risco, de não se valorizar e se relacionar com pessoas que também não vão valorizá-las. Porque o valor dela, ela passou a atribuir pelo que ela faz e não pelo que ela é de verdade. Então nós temos aí uma identidade totalmente distorcida e nós não temos como construir um ser humano saudável começando a base errada. E a hora que a gente realmente fortalece essa base é na infância. E ela vai se consolidar na adolescência. E se nesses 2 momentos eu estou justamente expondo, deixando a minha criança vulnerável à expectativa, a julgamento dos outros, essa conta não vai fechar. A gente tem mais participação. Quantas participações a gente tem ainda? Mais 2? Vamos ver mais uma. O que você acha de superexposição de crianças e adolescentes nas redes sociais? Eu acho que não é certo, né? Não é correto, porque hoje em dia a gente coloca o nome na rede social e tu sabe que tem um bom e um ruim, né? Então isso que eu digo, em caso criança, um adolescente é uma coisa já impecável, né? E o que você acha que os pais deveriam fazer para evitar isso? Parar de dar celular para os filhos, né? Hoje em dia os filhos vão praticamente dia e noite no celular, né? E a rede social só tem ensinado coisas que muitas crianças antigamente as pessoas era vamos dizer, caderno, ler. Hoje em dia não, tudo é na rede social, praticamente. A rede social, ela embande muita coisa boa, mas ao mesmo tempo não boa, né? O que deveria substituir o celular? Uau, a pergunta de milhões. Como substituir o celular? Exato. Só basta a gente pensar um pouco como vivíamos antes da tela existir. Né? É criar realmente momentos, não é sobre dizer, mas o meu filho já é viciado. Ele tornou-se viciado porque em algum momento nós responsáveis demos a ele o acesso. Da mesma forma como nós demos esse acesso, a gente pode retirá-lo. Posso retirar, Suzane, de forma radical e de forma abrupta? Claro que não. Você aí também seria um irresponsável, porque assim como quando eu dou uma chupeta para uma criança e eu ajudo ela a se viciar, por exemplo, numa muleta emocional, o celular é a mesma coisa. Eu não posso tirar na mesma forma de um dia para o outro. Eu preciso fazer esse desmame. Como que eu faço? É convidar a minha criança para brincar. É estar presente com a minha criança. É pagar realmente um preço. É trazer livros e ler para sua criança. E ler livros também para que ela veja o teu exemplo sobre o poder da leitura. É levar o teu filho para ambientes ao ar livre, para parques, para lugares que ele tenha contato com a natureza. É deixar momentos em que essa criança também fique no ócio. Não necessariamente você fique ali criando estratégias para que ele se ocupe. Porque o tédio também é produtivo e é necessário para a criança, para que ela possa criar. Ontem, por exemplo, fui fazer um passeio com meu filho e lógico que ele pede a primeira coisa o quê? Mãe, me empresta celular? Eu disse, meu amor, deixei lá no carro. E aí nós estávamos ali no ambiente, ele sentado, ele começou a olhar, o que tem ali em cima? Mãe, a senhora vai comigo lá? Por quê? Porque ele estava desocupado e pela desocupação ele começa a criação. Então ele foi explorar lugares naquele ambiente que a gente estava. Se eu tivesse dado uma tela, ele tinha chegado e sentado e ficado ali a tarde inteira. Ele não iria sair. Se eu, adulto, não pôr limites, a criança não vai colocar. Porque você sabe o quanto está sendo desafiador hoje se colocar limite para usar o celular. Imagina uma criança que não tem nem noção de futuro, o quanto que isso vai me impactar.
Então, é criar realmente momentos. É colocar o famoso colocar para fora. Vamos brincar, vai pegar uma bola, vai pegar um brinquedo. Vamos montar uma cabana aqui no meio da sala. Vamos fazer uma caça ao tesouro, preparar um pratinho ali, um brigadeiro, um biscoito. É criar. Só que para criar junto com a criança dá trabalho. E talvez estejamos ocupados demais. Trabalhando, estudando, ou até mesmo usando nossos próprios celulares. Então, é muito mais fácil, cada um com um celular e cada um vive no seu mundo. Mais fácil, a priori, sim. A longo prazo, e essa conta realmente, mais uma vez eu digo que ela vai chegar e vai chegar da pior forma. Porque pai e mãe nenhum coloca filho no mundo projetando que na vida, na adolescência ou na vida adulta, ele vai ter um transtorno mental, ele não vai conseguir se relacionar com as pessoas, ou pior, não vai conseguir reconhecer nem quem ele mesmo é. Para finalizar, mais uma participação. O que você acha da super exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais? Eu acho errado. Os pais têm que ter mais controle nesse quesito. Porque criança tem que ser criança, né? Antigamente a gente via que criança não sofria com depressão, com ansiedade. E hoje em dia a gente vê muita criança sofrendo disso. Claro que todo mundo vai passar, mas antigamente não tinha isso, né? Então eu acho que sim, que os pais têm que ter mais pulso firme e ter controle com as crianças. Como é que os pais evitariam essa exposição das crianças em redes sociais? Muito bem, excelente pergunta. Vivendo, estando realmente presente, se fazendo presente. Existe uma diferença entre eu estar aqui com você, Bia, e nesse momento eu estar mexendo no meu celular e dizendo, eu estou aqui contigo. Outra coisa é eu estar realmente conectado a você e te dizendo de forma indireta, nada mais no mundo me importa além de você nesse momento. E é essa presença que tem faltado. Sabemos de todos os desafios que os pais hoje passam em trabalhar e educar seus filhos. Porém, nós temos que ter consciência que somente a relação que nós criamos com eles, principalmente na infância, é o que vai fazê-los deixar de usar telas. É de olhar para a tela e ver isso como secundário, não como principal. Tela, ela não educa ninguém, pelo contrário. O quanto de informações que nós não temos controle, nós não temos limite, que vão estar educando os nossos filhos. Assim como tem essas crianças que estão trabalhando, aí os minis influencers, já está dizendo, estão influenciando. Se teu filho está consumindo isso, ele está sendo influenciado mais por essa pessoa, porque ele vê aquele vídeo 10, 20, 30 vezes, e você muitas vezes fica 10, 15 minutos no teu dia com ele, e ele passou 2 horas assistindo aquela pessoa. Será que de fato aquela pessoa é uma boa ou uma má influência? Será que ela está alinhada aos valores da tua família hoje, ou será que estão desalinhados ao que seria um bom desenvolvimento da tua criança? A partir do momento que eu delego a educação dos meus filhos a uma tela, eu estou sim sendo irresponsável, eu estou sendo negligente, eu estou sendo inclusive conivente, estou cometendo um crime contra a minha criança, que está lá no ECA dizendo que nós somos guardiões dos nossos filhos. Nós não somos gestores de carreira, nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui para justamente cuidar e guardar essa infância para que esse ser humano cresça de forma saudável. Então, quando eu me conecto, quando eu coloco limite, você pode usar a tela? Pode, meu filho. Tais canais você pode assistir e por tanto tempo. Não é por tempo indeterminado ou quando a criança decidir parar ou quando ela vai lá e desmaia de dormir e aí você vai lá e tira a tela da mão dela. Não é sobre isso. O seu papel, a tua responsabilidade hoje é estar inclusive atento ao que ele consome, por que consome, quanto tempo vai consumir e tirar ao máximo possível o acesso e o uso. E aqui se a gente está falando do dano de quem consome, existe muito dano também em quem produz. Então criança, internet não é lugar de criança. A infância ela não é conteúdo. E a criança, ela não deve ser um instrumento, né? Hoje a criança tem se tornado o produto e isso não pode ser, isso realmente não pode acontecer. Suzane, muito obrigada. É sempre muito bom te receber aqui. A Suzane também tem um conteúdo muito bacana nas redes sociais para papai e mamãe que podem te seguir também por lá, né? Sim, o meu Instagram é Suzane Anselmo. Eu sou idealizadora do Mães de Gigante.
que justamente mães que têm essa consciência vão criar filhos gigantes e que não vão para o mundo, mas sim que vão transformar esse mundo num lugar muito melhor. Obrigada, Suzane. A gente se vê na próxima. Na próxima é só chamar. Obrigada, Bia. Inclusive, você que está aí do outro lado, se você quiser algum tema, é só entrar em contato com a gente, que a Suzane volta aqui, especialista em psicologia infantil, nossa consultora. Muito obrigada. Muito obrigada, Bia. Bom dia.